Amém, igreja? Graça e paz, boa noite. Muito feliz de estar aqui, retornar essa casa. A última vez que eu estive aqui foi dia 23 de novembro. Como que eu lembro? Dia da final, Flamengo e Palmeiras, os fogos tocando e a gente louvando ao Senhor, celebrando por mais um ano dessa igreja maravilhosa. Estou muito feliz de poder voltar aqui, muito feliz de poder compartilhar e contar as bênçãos de Deus sobre e ver aquilo que Deus está fazendo nessa igreja. Eu venho com uma parte da igreja, né? Na verdade, nós nos encontramos aqui, né? Porque eu acabei não saindo com eles, não cheguei junto com eles, mas nós nos encontramos aqui, estamos aqui com parte da igreja. Estamos muito felizes, Deus tem feito uma obra maravilhosa no Parque Aldeia, um avivamento tem acontecido naquele lugar, amém, irmãos? Nós podemos ver, e eu sei que um avivamento tem acontecido nesse lugar também. Tenho visto e ouvido aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Mas, queridos, eu confesso que estou muito feliz por aquilo que vi e ouvi nessa noite, porque houve testificação e confirmação daquilo que o Senhor tem para nós. E eu acho que não resta dúvidas de que Deus está nesse lugar e de que a palavra que foi semeada no nosso coração é palavra de Deus sobre a sua vida. Eu queria pedir a ajuda do Mateus para a gente cantar um louvor que foi cantado aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em dois textos nessa noite. Juízes capítulo de número 13 e Lucas capítulo de número 1. Nós vamos falar sobre duas histórias paralelas, duas histórias que acontecem em momentos diferentes, em testamentos diferentes da palavra, mas que de alguma maneira são similares na sua essência. Eu acho que essa peça que foi ministrada aqui agora, ela é uma peça que mexe muito comigo. Eu confesso aos irmãos que eu sou muito fã dela, porque ela fala sobre algumas coisas. Então nós vamos falar um pouco sobre aquilo que a peça disse, mesmo sem eu saber que os meninos fariam a peça. Nós vamos falar de consagração, mesmo não sabendo do tema do culto. Porque quando nós estávamos conversando, eu, Nildo e Jéssica, no grupo da liderança, eu disse: Nildo, quem vai trazer a palavra? Mas eu sabia que a palavra era comigo, mas eu disse: Nildo, você que vai levar a palavra? Ele disse: não, pastor, é o senhor. Eu disse: não, Nildo, é você. Ele disse: não, é o senhor. E Deus já tinha me dado a palavra, eu já sabia exatamente o que eu ia falar. Na verdade, a palavra de hoje é aquele tipo de palavra que quando a gente senta, a gente só escreve, porque o Espírito Santo, ele já entrega todo o rolo para nós. Então eu quero dizer para vocês que a mensagem que está queimando no meu coração não é sobre mim, não é sobre essa igreja, não é sobre a nossa igreja, é sobre aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. E um pouco daquilo que a gente vai falar nessa noite é um pouco daquilo que cantamos e vimos aqui. E a canção diz assim: pra onde eu irei? Você pode cantar isso comigo? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Feche seus olhos, declare: palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Deixa fluir, meu irmão. Erga a sua voz, erga as suas mãos e diga: pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Eu sou totalmente teu. Eu fui encontrado Quantos são encontrados pelo amor do Senhor nessa noite? Quantos foram encontrados pela cruz de Cristo? Erga a tua voz e declare: eu sou totalmente teu.
amado amigo, retornaremos ao lugar. Declare essas palavras ao Senhor, diga: nós iremos contigo, retornaremos à essência, ao lugar da onde a gente nunca deveria ter saído. Declare: nós iremos, retornaremos ao lugar da consagração, ao lugar do fogo, ao lugar do altar. Esse é o nosso lugar, aleluia, a qual pertencemos. Oh, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-me de volta ao primeiro amor, Senhor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Jesus, muito obrigado, Senhor. Juízes capítulo de número 13, versículo de número 1 vai dizer assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos filhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que oprimiam durante 40 anos. Naqueles dias um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e ele não tinha filhos. Verso 3: o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Agora você vai pular lá para Juízes 24. Quando o menino nasceu, ele chamou Sansão, e o Senhor o abençoou enquanto ele crescia. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Agora nós vamos para Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Verso 7: não tinha filhos, pois Isabel era estéril e ambos estavam bem velhos. Certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava um trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Verso 10: enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, e antes mesmo de nascer, farás muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar aos filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Amém? Antes da gente entrar no texto, eu quero falar algumas coisas com você e conversar com você algumas coisas de maneira introdutória. E
estava pensando lá em casa que a juventude, ela é um lugar de muitas expectativas. E elas podem nascer de nós mesmos ou de outras pessoas. Então, é geralmente na juventude que a gente ouve frases como: esse aí vai longe. Ou é a juventude, às vezes eu estou falando de uma juventude em anos, mas às vezes eu estou falando de uma juventude de caminhada na igreja mesmo. Gente nova na fé, gente que chega na igreja, gente que acabou de se converter. Pessoas que nasceram agora para Cristo, estão vivendo um novo nascimento. E aí as pessoas vão dizer assim: olha, esse aí vai longe. Na juventude também a gente escuta muito assim: olha, essa menina é estudiosa, ela tem futuro. Olha, fulano é bom de matemática, esse aí vai longe, é bom de física. Então, a gente começa a ouvir projeções, expectativas que são criadas ao nosso respeito. Às vezes a gente ouve assim também: nossa, quanto talento fulano tem. Às vezes você está num campo de futebol jogando bola, você vê um menino, você fala: nossa, esse tem talento. Aí vira para o pai e diz assim: ó, investe nele. Porque são expectativas, são projeções que a gente faz, principalmente quando a gente é jovem, quando a gente é novo. As pessoas, elas começam a projetar o nosso futuro. Tudo isso acontece quando somos jovens, porque de alguma maneira as pessoas enxergam nossas qualidades. Pessoas às vezes mais velhas vão enxergar em nós e projetar em nós qualidades que às vezes nós nem mesmo nós vemos e sabemos. Gente mais vivida que vai dizer assim: olha, investe nisso que você vai dar para isso aqui. Então, ó, você tem talento, você tem futuro. O problema, irmãos, é que existe uma grande diferença entre expectativa e realidade. Eu vou melhorar a frase: existe uma grande diferença entre expectativa e realização. Uma coisa é as pessoas projetarem aquilo que nós podemos ser e a gente ter noção daquilo que a gente pode ser e aonde a gente pode chegar. Outra coisa é a gente realizar aquilo que foi criado, a expectativa que foi criada ao nosso respeito e a respeito daquilo que fazemos. Deus nunca conseguirá, irmãos, lapidar ou transformar potencial em resultado se a gente não entender algumas coisas importantes que nós vamos discutir nessa noite. O que eu quero fazer você entender é que entre expectativa e realização existe uma ponte. Eu escrevi sobre isso essa semana no status do meu WhatsApp. Eu disse: olha, existe uma ponte entre expectativa e realização. A expectativa, ela é o meio do caminho para a realização. Ela é o primeiro passo da escada, mas ela não significa toda a escada. Tem gente, irmãos, o problema é que tem gente que se contenta com um elogio, quando diz assim: nossa, pastor Arthur, você está começando agora no ministério, assim como o pastor Douglas. Olha, são pastores novos, têm futuro. Irmãos, isso para mim é uma maravilha, ouvir isso, o pastor Arthur, se você quiser falar isso com ele, isso é uma maravilha. Mas, irmãos, o fato da gente ter, e se os irmãos projetarem em nós uma expectativa de um ministério frutífero, de um ministério abençoador, irmãos, se eu, pastor Arthur, outros pastores, você que está novo na fé, você que é aqui jovem, que aqui está, e que pessoas que colocam expectativas ao seu respeito, se a gente não trabalhar, se a gente não se comprometer, se a gente não fizer o que tem que ser feito, expectativa vai ser só expectativa. Sabe aquele jogador de futebol que é sempre uma eterna promessa? Ele nunca vingou. Uma vez eu tive a oportunidade de jogar com um cara. Hoje ele até parou de jogar futebol. Na época eu jogava futebol aqui em Campos, no Rio Branco ali, o time do Flamengo veio. E ele capitão do time, e hoje ele está no Instagram, ele fez eu até mandei uma mensagem para ele esse dia, falei: rapaz, achei que você ia longe, mas por alguns motivos, né? Aí ele foi, curtiu, falou alguma coisa lá. Porque na verdade, irmãos, entre a expectativa e a realização existe um muro, existe uma ponte que a gente precisa atravessar. Tem gente que se contenta em ser promessa, tem gente que se contenta em receber o elogio e dizer assim: olha, você vai longe, olha, você tem futuro. Irmão, isso é maravilhoso. Só que se você parar a sua vida por aí, enquanto você é novo, ou enquanto as pessoas acreditam em você, elas vão dizer o seguinte: olha, você é jovem, você é novo, esse aí tem talento, esse aí tem futuro. Mas depois que o tempo passar,
que a carroça passar, que o ônibus passar e você perder o ponto, as pessoas vão dizer assim: olha ele lá, esse tinha futuro, mas ele perdeu a oportunidade. Quem já ouviu isso de alguém, sobre alguém? A gente ouve o tempo todo, porque pessoas eu e você, nós não podemos ficar parados na expectativa. A expectativa, ela é a primeira etapa, mas ela não é toda a caminhada. O que quero pensar com você nessa noite é que quando recebemos talentos de Deus, dons espirituais, quando recebemos elogio das pessoas, elogio do nosso pastor, elogio dos nossos pais, elogio dos nossos professores na escola como juventude, elogio dos nossos irmãos, isso pode ser maravilhoso, mas o que nos projeta para o cumprimento da realização daquilo que nós podemos ser é a postura, é o comprometimento, é o posicionamento que nós assumimos. Portanto, irmão, eu posso estar falando para um monte de gente aqui que pode ser um monte de coisa. Eu estou falando para gente aqui que pode ser psicólogo, médico no futuro, jogador de futebol, pode ser o grande empresário da cidade, pode ser tudo, irmão. Você pode ser o astronauta que vai pisar na Lua na próxima viagem espacial. Eu posso estar pregando para todo tipo de gente, só que existe uma diferença entre expectativa e realização, e isso não depende do profeta. Isso não depende do profeta que fala para você assim: olha, você tem um grande futuro na sua vida. Isso não depende do profeta, isso depende de quem recebeu a profecia. Entendeu aqui? Por isso que agora eu vou entrar no texto. Há uma semelhança muito grande entre Sansão e João Batista. Há uma semelhança muito grande entre Sansão e João Batista. Mas antes de entrar, eu quero falar uma frase de John Maxwell. John Maxwell vai dizer o seguinte: o talento é um presente, mas o sucesso depende das escolhas. Portanto, você pode ser um jovem, um homem, uma mulher muito talentoso, muito talentosa, mas se você escolher mal, o seu sucesso estará comprometido ou estará assegurado. Potencial, dons, reconhecimento não garantem resultados por si só. É um processo. As decisões e o caráter construído hoje, as atitudes que eu tomo hoje, as escolhas que eu tomo hoje, o posicionamento que eu tomo hoje, transformará capacidade, potencial em propósito cumprido. E eu quero declarar sobre a sua vida que todas as expectativas do céu ao seu respeito vão se cumprir para a glória de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Como eu disse, irmãos, existe uma similaridade muito grande entre a história de João Batista e a história de Sansão. Sansão é um homem que nasceu num tempo onde Israel vivia altos e baixos com Deus. Sansão viveu num tempo onde já havia 40 anos que os filisteus oprimiam o seu povo. Significa que Sansão nasceu numa geração onde o povo dele precisava de alguém que se levantasse com voz, como juiz, como alguém que fosse justificar aquele povo, que fosse tirar aquele povo daquela opressão dos filisteus. Da mesma forma, João Batista nasce num contexto de 400 anos de silêncio na terra, onde Deus não havia falado com os seus profetas. Havia 400 anos que nenhum profeta dizia: assim diz o Senhor. O povo, a religião estava corrompida. Mas tem mais, irmãos, existem outras coisas. O nascimento de Sansão, assim como de João, foi anunciado por um anjo. O nascimento de Sansão, assim como de João Batista, veio de mulheres estéreis. Isabel não podia ter filhos, já estava avançada em idade. A esposa de Manoá não podia ter filhos, já estava avançada em idade. Irmãos, Deus pediu para que eles fossem separados antes do nascimento. Sansão foi um homem possuído pelo Espírito Santo desde quando ele estava sendo concebido, assim como João Batista. Não à toa que quando Maria chega grávida perto de Isabel, o ventre de Isabel treme, porque ela sente, porque João se manifesta quando ele sente a presença do Filho de Deus. É por isso, irmãos, que quando o Espírito Santo está na casa, é impossível você que está ligado não se manifestar, porque quando o Filho está presente, a gente se manifesta de alguma maneira. O Filho está nessa noite, nesse lugar, amém? Aleluia.
Então, queridos, existem muitas coisas parecidas. Se você quiser saber mais, existe algo muito interessante. Irmãos, os irmãos da igreja estão acostumados comigo. Primeiro eu dou o fundamento teológico, depois a gente vai para a aplicação. Uma coisa muito interessante também é que em Números, capítulo de número 6, a gente vê um escrito falando sobre o voto de Nazireu. O voto de Nazireu, Nazireu significa separado em hebraico. Alguém separado para um serviço, para um propósito específico. Só que o voto de Nazireu, ele é voluntário. Mas tanto João quanto Sansão não foram nazireus por livre e espontânea vontade, mas por propósito de Deus. Porque o anjo disse para as duas mães, deixa eu dizer uma coisa, para as mães não, para os pais, né? O anjo disse para os pais: separa o menino, não passa a navalha na cabeça dele, não deixa ele tomar vinho, não deixa ele comer qualquer tipo de comida, porque eles serão separados para um propósito específico comigo. Eles não escolheram ser chamados, receberam uma presença poderosa do Espírito Santo, vieram ao mundo com um propósito definido, tinham grande potência espiritual, havia uma expectativa muito grande por aquilo que eles haveriam de fazer com o povo, porque tanto João Batista quanto Sansão foram chamados para um propósito de libertar o povo da cegueira espiritual das suas gerações. Talvez, irmãos, eu esteja pregando nessa noite para pessoas que vivem um tempo de escassez espiritual dentro das suas casas e famílias. Eu prego para jovem que quando chega na igreja pula, sorri, mas quando chega em casa só Deus sabe o cenário que você encontra quando você pisa na sua casa. Você encontra seu pai bêbado, você encontra seu pai batendo na sua mãe, você encontra sua mãe falando mal do seu pai, você encontra seus irmãos em pé de guerra, e talvez você diga assim: mas pastor, o que vai fazer? Ei, deixa eu te dizer, Deus quer levantar os homens e mulheres separados para um propósito determinado. E assim como Sansão foi chamado e João Batista foi chamado para ser luz de Deus dentro de uma geração perdida, eu quero dizer para você que se você se posicionar nessa noite, o lugar onde você pisa, a casa onde você mora, a escola onde você estuda, pode receber algo de Deus através da minha e da sua vida. Porque Deus não precisa de muitos, Deus só precisa dos disponíveis. E aí, irmãos, as grandes promessas geram grandes expectativas, mas somente escolhas corretas vão transformar potencial em propósito. Eu acho que vocês já entenderam onde nós vamos chegar nessa noite. Porque eu falei sobre potencial, que é diferente de realização. Você pode ser muito talentoso, mas o fato de você ser talentoso não significa que você vai ter sucesso. Você pode ser ótimo na escola, mas isso não significa que você vai ter sucesso na sua vida profissional, se você não fizer o caminho correto, se você não estudar, se você não fizer o que precisa ser feito. Irmãos, as semelhanças entre Sansão e João Batista param por aqui, porque a partir de agora, depois de todas essas semelhanças, tudo foi diferente. Porque apesar deles terem o mesmo potencial, apesar deles terem um chamado muito parecido, eles começaram a fazer escolhas diferentes. E essas escolhas diferentes reverberaram em uma carreira diferente uma da outra. Pergunta que eu faço para você: quem foi maior na sua concepção bíblica? Quem foi maior? Sansão ou João Batista? Sansão ou João Batista? João Batista. Por que será? Que na nossa concepção teológica, João Batista foi muito mais relevante do que Sansão. Ambos tinham o mesmo potencial, só que Sansão escolheu um outro caminho, que João foi pelo lado oposto. Ambos tinham o mesmo potencial, ambos tinham chamadas parecidas, propósitos parecidos. E aí às vezes a gente se pergunta: pastor, por que fulano que está do meu lado na igreja, Deus, sabe, emplaca ele, leva ele para as nações, dá ministério para ele, dá liderança para ele, leva ele para um monte de lugar, e eu estou aqui? Porque às vezes, querido, a minha e a sua escolha não estão de acordo com a escolha de Deus. Você está sentando no banco, está escolhendo e está querendo que Deus te abençoe, quando Deus quer que Ele sente no banco e governe o seu coração, jovem. Deixa Deus governar o seu coração, porque é só Deus que pode transformar expectativa em realização.
É só Deus, irmão. Só Deus. Tem gente que fica assim: ah, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei falar, eu sou tímido, como é que eu vou me tornar isso, irmão? Fica tranquilo. Se posicione, escolha fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e você não vai se arrepender do lugar aonde Ele vai te levar. Mas, irmãos, como eu disse, nós vamos refletir, falamos sobre as semelhanças, mas agora nós vamos refletir sobre quais foram as decisões diferentes, quais foram os caminhos diferentes que Sansão e João Batista tomaram, que fizeram com que o final de Sansão fosse um e o final da história de João Batista fosse outro. A história de João Batista muito mais rica em relação ao reino de Deus, ao serviço do reino, do que a história de Sansão. A realização por transformar a expectativa em realidade, como João, ou nós viveremos a realização de ser como João, ou viveremos a frustração de ser como Sansão. Diga para o seu irmão que está do seu lado: ou você. Não, você vai falar melhor. Você vai falar assim: meu querido e amado irmão. Ou você vai viver a realização como João, ou você vai experimentar a frustração de Sansão. Pergunta que eu faço para você hoje: você sai daqui como João Batista ou como Sansão? Expectativa. Mas pastor, eu tenho um ministério. Olha, ninguém canta na igreja como eu. Tá, irmão, mas se você não se posicionar e se consagrar, você pode ter a melhor voz da igreja, você não vai para lugar nenhum. Porque não é sobre talento, é sobre posicionamento diante de Deus. Pastor, eu sou o melhor líder, o mais capacitado de todos. Beleza, coloca o seu potencial na mão de Deus, porque quem faz o seu sucesso é Deus, não você. Sansão tinha potencial e tinha capacidade, mas ele escolheu mal. Mas pastor, afinal de contas, que escolhas erradas foram essas? Vamos logo para a mensagem, vamos logo. Primeira coisa, diga comigo: submissão pessoal. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sansão foi fiel a Deus enquanto ele estava na casa de Manoá. Depois que Sansão teve, pode pegar o texto e ler em casa, Juízes 13, 14, 15 e 16. Depois que Sansão começou a responder pelos seus próprios atos, Sansão começou a fazer besteira atrás de besteira. Começou a escolher mal, começou a se desviar do caminho, a deixar de ser fiel. Enquanto João, irmão, mesmo depois da vida adulta, João seguiu sendo fiel a Deus. Pergunta que eu vou fazer para você: você está fazendo a obra porque seus pais estão te trazendo para a igreja? Você vem para a igreja porque sua esposa te traz arrastado? Você vem para a igreja porque seu esposo te traz arrastado? Ou você vem para a igreja por submissão pessoal? Porque quem não tem submissão pessoal, em algum momento, irmão, quando tiver a primeira oportunidade, vai viver e vai se afogar no pecado. Sabe por quê, irmão? Porque João não era consagrado, não se consagrou e não viveu para Deus porque Zacarias mandou ele fazer isso, mas porque ele desejava fazer isso. Ele tinha decidido viver aquela vida, enquanto Sansão não. Sansão estava só esperando ganhar maior idade para ele fazer aquilo que ele queria. Sansão dormiu com prostituta, colocou a mão em leão que não podia, tocou em cadáver, fez um monte de coisa que não podia. Por quê? Porque depois que ele ficou grande, ele ganhou a carta de alforria. Tem muitos jovens esperando carta de alforria para sair da igreja. Deixa eu falar com você: sai da igreja para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Isso não é maldição de pastor não, irmão. Isso é palavra de Deus sobre a sua vida. Tem gente querendo carta de alforria para sair da igreja. Que isso, pastor? Eu sou escravo? Não. Você está querendo ganhar seu dinheiro, morar no seu apartamento para você dizer assim: pai, a partir de hoje eu não piso mais na igreja. Porque eu vivi isso lá na igreja. Não vivi, mas eu sei de histórias como essa. Tem ou não tem história lá na igreja? De gente que ficou na igreja. É ou não é, Luciano? De gente que ficou na igreja até ganhar a maior idade. Depois que ganhou a maior idade, fez o quê? Deu linha na pipa e foi embora. Sabe por quê, querido? Porque se não tiver submissão pessoal, se a gente não tiver um encontro pessoal com Jesus, a gente só fica na igreja enquanto a gente é obrigado ou enquanto a gente está interessado.
A gente só permanece na presença, sendo santo, consagrado, enquanto as coisas estão nos agradando. Mas quando a gente tem submissão pessoal, irmão, não importa onde, quando e o tempo, quando você pode ficar cabeça branca na igreja, porque você entende que esse é o seu lugar. Você está entendendo onde eu quero chegar? A primeira coisa que eu vou dizer para você, a primeira escolha que diferiu Sansão de João, é que Sansão tinha submissão pessoal. Perdão, João tinha submissão pessoal, Sansão não. Sansão ficou no sapatinho enquanto ele estava dentro da casa de Manoá. Mas depois que ele saiu da casa de Manoá, ele falou: papai, agora é comigo. Tanto que, quando Sansão vai casar, Sansão escolhe uma mulher chamada Tima, eu acho. Depois os irmãos olhem, versículo de número 13, capítulo de número 13, eu acho, ou 14, se eu não me engano. Ele escolhe uma mulher e o texto vai dizer: os seus pais desaprovaram. Ele disse: mas eu quero ela. Percebe? Os pais disseram: essa não, essa você não vai namorar não, essa você não vai casar não. Mas ele disse: eu quero essa. Sabe por quê, irmão? Porque depois que Sansão ficou grandinho, dono do nariz dele, ele achou assim: agora é comigo. E aí ele fez o quê? Tudo que Deus tinha para realizar na vida dele ficou comprometido, porque ele não tinha submissão pessoal. E agora, e João, pastor? Ah, João, rapaz, foi um cara tão crente, que nem no meio do povo ele queria ficar. Ele foi para o deserto para comer mel e comer gafanhoto. Imagina essa dieta, irmão, de gafanhoto e mel, que delícia que é. Um homem com... Eu não vou falar, senão eu vou passar eu vou falar, vou adiantar os pontos. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Você é crente porque seu pai é crente? Você vem na igreja porque seu pai vem na igreja? Então eu tenho uma notícia para te dar: se você não se converter, você vai para o inferno. Porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente é só membro. Pode até ser membro da igreja, mas tem que ter encontro pessoal com Jesus. Esposo de batizada vai para o céu? Não. Marido de mulher batizada vai para o céu? Não. Esposa de homem batizado vai para o céu? Não. Só vai para o céu aqueles que têm um encontro com Cristo. Sua irmã precisa voltar rápido para Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente acha assim: não, mas lá em casa tem um pastor. Meu irmão, meu sobrinho é pastor, então está tudo bem. Tudo bem o quê, irmão? Manoá, eu tenho certeza que foi um homem de Deus. Provavelmente nós vamos encontrar Manoá no céu. Mas, e o seu filho? Enquanto a obrigação sustenta o comportamento por um tempo, a convicção sustenta por uma vida inteira. Você está aqui por convicção ou você está aqui por obrigação? Silêncio. Você está aqui por convicção ou por obrigação, irmão? Alguém pegou você e falou assim: não, você vai. Às vezes, irmãos, a primeira vinda pode até ser na obrigação, mas você não pode permanecer aqui na obrigação, senão você não cresce. Ir para a igreja não pode ser um fardo. Servir os irmãos não pode ser um fardo. Ir no orfanato visitar os irmãos não pode ser um fardo. Inclusive, eu vou dar uma notícia para a igreja aqui. Nós estamos tentando um contato com o orfanato, porque nós vamos fazer visita agora aos orfanatos. Desde o começo do ano nós estamos tentando fazer esse contato para levar a igreja a visitar orfanatos, asilos, porque também entendemos que essa é a obra de Deus. Já falei a beça, né, irmãos? Então, em primeiro lugar, submissão pessoal. Segundo, consagração, que é o tema do culto hoje. Consagração. Enquanto Sansão ficou caminhando com um monte de gente que não podia, indo em um monte de lugar que não era para ele pisar como nazireu, tocando em um monte de lugar que não era para ele tocar como nazireu. Ah, irmãos, João estava no deserto buscando a face de Deus. Essa é a diferença. A consagração, irmão, não é, eu falo isso toda vez que eu vou falar sobre santidade. Consagração não é para você subir no púlpito e dizer: eu sou o santo da igreja e agora eu vou julgar a igreja. Santidade não é para isso, irmão. Santidade não é para fazer você ser melhor do que o outro na igreja. Santidade é para você servir a Deus. Sabe, você entrar na presença sem medo, pastor, e mergulhar no rio de Deus que Ele tem para a sua vida. Tem
Tem gente querendo ser santo para mandar na igreja. Você não é santo para mandar na igreja, você é santo para servir com excelência aquele que te chamou. Então, irmãos, a consagração, faltou consagração, Sansão. Sansão dormiu com prostituta. Sansão botou a mão em leão porque estava com vontade de comer mel. Deu vontade de comer mel, eu vou lá e... Pelo amor de Deus, irmão. Consagração, irmãos, é uma vida de escolha, é escolher Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16 vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pastor Adonis, no seu livro A Bênção do Lugar Certo, vai dizer: lugares corretos produzem resultados exponenciais. Ei, jovem, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, os resultados que isso pode gerar na sua vida são incontáveis. Porque estar no lugar certo gera resultados exponenciais. Outra coisa que ele diz: o lugar correto manifesta poder. Se estamos no lugar correto, Deus nos unge com o seu poder. Se queremos ser uma realidade na nossa geração, não basta você ter apenas a promessa. Não basta apenas você ter o talento. A gente precisa se consagrar e viver uma vida separada para o exercício do ministério que Deus nos chamou. Amém? Convicção, eu vou adiantar porque a hora já foi. Então, convicção pessoal. Segundo, consagração. Terceiro, autocontrole. A Bíblia vai dizer que Sansão era um homem extremamente impulsivo. Tão impulsivo, irmão, que a vida dele foi governada pelos seus impulsos, pelos seus desejos. Ele entregou o seu maior segredo porque ele queria dormir com uma mulher. Vou repetir. Sansão entregou o maior segredo da sua vida porque ele queria dormir com uma mulher. Impulsivo. Sansão tocou num leão porque ele queria comer mel. Eu quero comer mel, então eu vou tocar no leão. Pelo amor de Deus, irmão. Se a gente não conseguir ter domínio próprio, se a gente não conseguir se dominar, o que Deus vai poder fazer na nossa vida, irmão? E João, pastor? E João? João. Uma coisa que eu não falei no outro ponto, vou falar agora. João vivia num tempo onde a igreja estava corrompida. A posição de pastor na igreja, que era o sumo sacerdote daquela época, não era Deus que colocava o homem como sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um cargo político. Quem ocupava o lugar era um político. Era um homem que tinha conchavo político. E sabe, João foi morar no deserto, não é porque ele queria ser ou diferente ou destacado, mas porque ele sabia que se ele se colocasse no meio daquela sujeira, uma hora ou outra ele ia o quê, irmãos? Ele vai se corromper. Por isso a gente precisa ter domínio próprio, irmãos. A gente precisa saber controlar nossos impulsos, nossos desejos. Mas pastor, você está pregando isso, você vive isso. Eu estou tentando, irmão. Porque se eu viver, aqui agora uma palavra de pastor, se eu viver tudo que eu prego, eu sou Enoque, posso ser transladado, vou morar no céu. Agora, uma coisa eu me comprometo, tudo que eu prego eu tento viver. Porque assim como você, irmão, eu sou humano. E às vezes a gente vai errar e vai cair. Mas a gente tenta viver dentro daquilo que a palavra nos orienta. E aí, queridos, como é importante o autocontrole. João foi um homem totalmente autocontrolado. Ele se afastou, ele procurou se abster dos prazeres, porque ele sabia que se ele desse mole, Satanás ia dar uma rasteira nele. O problema é que você não mantém uma distância a gente às vezes não mantém uma distância de segurança. E isso faz com que a gente fique flertando com o pecado, fique flertando com as coisas que não podemos flertar. Então, quando você anda próximo demais, então às vezes a gente precisa de domínio próprio, a gente precisa controlar os nossos impulsos. A espiritualidade saudável, ela também passa por domínio próprio. Um filósofo vai dizer o seguinte, aquele que vence os outros é forte, mas aquele que vence a si mesmo é poderoso. Você pode repetir comigo?
Aquele que vence os outros é forte, mas aquele que vence a si mesmo é poderoso. Que Deus te faça um homem e uma mulher poderosa nessa noite, a ponto de você saber controlar e saber até onde você pode ir. Que você seja discernido para você saber até onde você pode chegar, quais os lugares que você pode pisar, quais as conversas que você pode ter, qual o tipo de gente que pode andar contigo. Porque se a gente não tiver esse autocontrole, essa consagração, a gente vai se perder. Billy Graham vai dizer o seguinte: o maior problema do ser humano não é a falta de poder, mas a falta de controle. Às vezes a gente tem poder, a gente tem unção, mas está faltando controle para nós, para a gente poder alavancar. Então, comprometimento pessoal, consagração. Já estou terminando, irmãos. Autocontrole. Quarto lugar, o talento à disposição do reino. Se você pega a história de Sansão, os 3 capítulos ou 4 capítulos que falam sobre a história de Sansão, você vai perceber que em nenhum momento o talento dele está à disposição do reino. Você vai perceber que o talento de Sansão está sempre em volta dele mesmo. Ele usa a força para se promover. Ele usa o talento que ele tem, ele usa a capacidade que ele tem para fazer um monte de coisa para ele mesmo e nunca para aquilo que Deus chamou ele para fazer. Enquanto João Batista, irmão, o tempo todo que João esteve nessa terra, ele usou o seu talento, sua autoridade, sua capacidade para tocar e transformar a vida de pessoas. Enquanto Sansão estava usando a sua força para se exibir para os filisteus, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. João estava pregando arrependimento e salvando vidas para a glória de Deus. Porque o talento, porque o dom que Deus te dá, não é para você se exibir. O talento que Deus nos dá é para a gente levar vidas aos pés do Senhor. Deus quer que a gente viva essa vida. Isso é o que faz a gente deixar de ter expectativa e transformar a expectativa em realidade. Então, irmãos, o talento precisa estar à disposição do reino. Seu dom precisa estar à disposição do reino. Seu serviço: pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei nem orar, mas pastor, eu sei pintar a igreja como ninguém. Então pinte a igreja, irmão. Coloque o seu talento à disposição do reino. Pastor, mas eu lá na igreja, pastor, tem uns irmãos lá. A esposa de um que está aqui. Ele tem vergonha até de falar na célula para orar, para pedido de oração. Irmão Vado, pedido de oração. Ele está aqui? Vado está aqui? Não. Ele tem vergonha até para isso. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos um mutirão, precisamos fechar alguma coisa, uma janela. Ele está lá batendo massa, mesmo com o problema dele de coluna. Sabe por quê, irmão? Porque o talento do irmão Vado está à disposição do reino. Mas pastor, ele usa o talento dele para ganhar dinheiro? Usa para sustentar a sua casa. Mas o talento dele está à disposição do reino. Seu talento, Nildo, sua teologia, seu tempo no seminário, pode ser para você fazer várias coisas, dar palestra, viajar, rodar o país, mas ele sempre precisa estar à disposição do reino. Então, querido, coloque a sua disposição, o seu talento, o seu dom à disposição do reino. O que você tem, o que você é, se constitui como presente de Deus. O que significa? Quem você é, o talento que você tem, o dom que você tem é presente de Deus para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Mas aquilo que você faz com o talento que Deus te deu é o presente que você dá para Deus. Vou repetir. O que você recebeu de Deus é um presente dele para você. Mas o que você faz com o que Deus te deu é o presente que você dá para ele. Irmãos, eu quero sair dessa noite tendo a certeza de que você entrou aqui e que você vai servir a Deus com a sua vida, com o seu dom, com o seu talento, para que através de você, sua casa, seus amigos, sua faculdade, veja e experimente o Senhor Jesus Cristo. Em último lugar, o comprometimento com o propósito. Sansão nunca foi um homem que teve comprometimento com o propósito. Viveu do jeito que queria, da maneira que queria, porque ele não tinha comprometimento. Enquanto João Batista, ele se comprometeu a ponto de morrer com a cabeça dele degolada,
porque ele não se comprometeu com aquela geração que ele estava, mas ele se comprometeu com o reino. Eu poderia falar muito mais coisas aqui, mas essa parte do comprometimento, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está chamando homens e mulheres comprometidos. Sem comprometimento a gente não fura a bolha. Sem comprometimento, expectativa vai ficar sendo expectativa e nunca vai se transformar em realização. A gente precisa ter comprometimento. Irmãos, a gente precisa se comprometer. A gente precisa se comprometer. A gente precisa ser uma geração que se compromete. Por isso que a gente fala, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. É por isso que a gente se compromete com Deus e diz, Senhor, pega esse banco aqui da minha vida e governa o meu coração. Seja Senhor da minha vida. Cuida de mim. Cuida da minha casa. Cuida das minhas atitudes. Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor. Nessa noite, irmãos, eu termino esse sermão falando o seguinte: você pode sair daqui como Sansão ou como João Batista. Ambos têm expectativas, ambos têm promessa, ambos têm chamado de Deus, ambos têm o Espírito Santo, mas só um deles teve sucesso na sua caminhada. Quem somos nós nessa noite? O que você vai fazer com esse sermão? Eu não sei, mas eu sei que Deus nos chamou nessa noite para sermos sacudidos por essa palavra, porque entre Sansão e João existe algumas atitudes que só cada um de nós pode tomar. Você pode ser Sansão ou pode ser João, mas depende de mim e de você.